A última girafa do zoológico de BH morreu nesta terça-feira. De acordo com a Fundação Zoobotânica, Ana Raio estava em tratamento desde o mês passado pela diminuição de ingestão de alimentos devido a lesões no dorso. Os ferimentos possivelmente foram causados por sensibilidade à luz. O laudo com os detalhes da morte deve ser divulgado em até 30 dias. 25 anos depois, o ex-prefeito de Juiz de Fora foi condenado por suspeita de envolvimento com corrupção. Carlos Alberto Bejani foi condenado em segunda instância a 7 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por corrupção passiva. A decisão foi publicada no último dia 2 pela segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado. O crime foi cometido na primeira administração de Bejani como prefeito de Juiz de Fora entre 1989 e 1992. Segundo denúncia do Ministério Público Estadual, Bejani recebeu favores indevidos para beneficiar uma construtora que fazia diversas obras na cidade na época. Por telefone, a defesa do ex-prefeito disse que vai recorrer da decisão junto aos tribunais superiores de Brasília. Bejani, que deve recorrer em liberdade, não quis comentar sobre o assunto. Em segundo turno, a Assembleia de Minas aprovou nesta tarde a volta do pagamento do auxílio moradia para deputados que moram na capital. A reunião começou com meia hora de atraso. Depois da leitura das correspondências, o deputado João Leite usou a tribuna novamente para falar contra o recebimento do auxílio moradia. O deputado Sargento Rodrigues também se pronunciou. Ele deixou claro que mudaria o voto a pedido dos seus eleitores. Na primeira votação realizada na semana passada, 45 deputados votaram. 40 foram a favor e apenas 5 contra o benefício. Desta vez, 57 deputados votaram. Foram 36 votos pelo direito ao auxílio e 21 contra. Quando o resultado foi anunciado, muitas vaias foram ouvidas. Salve Minas! Auxílio moradia para deputado que mora em Belo Horizonte, mora na região metropolitana. Alguns deputados que foram a favor da medida na semana passada voltaram atrás. Voto. A nossa primeira votação, ela foi uma votação célere, sem debate, com 3 assuntos incluídos. Contra. Outros deputados permaneceram com voto a favor. Votação em bloco, né? E essa resolução é importante que a população saiba. Ela não trata especificamente do deputado. É uma moção que trata de diversas matérias organizativas da casa. Apesar de terem votado a favor do recebimento do auxílio moradia, os deputados agora poderão optar se vão utilizar ou não a verba para poder custear despesas, como, por exemplo, o pagamento de aluguéis. Alguns deles já disseram que vão abrir mão do benefício. Eu acho que eu não tenho direito de receber sendo um morador de Belo Horizonte. O deputado que quiser receber o auxílio vai poder gastar até R$ 2.850. Se todos utilizarem o benefício, o impacto chegará a mais de 10 milhões de reais aos cofres públicos até o fim da legislatura. O deputado Noraldino Júnior é de Juiz de Fora e ainda vai estudar se vai pedir o benefício. E eu estou fazendo uma avaliação do que fica mais barato. Ou eu morar num hotel aqui próximo à cidade, à Assembleia, ou morar num apartamento. Então eu vou fazer essa avaliação para depois eu fazer a minha definição. E quem acompanhou a votação é o nosso editor de política, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Houve muitas mudanças de voto do primeiro para o segundo turno? Boa noite, Monique. Houve sim. Basta ver que na primeira votação houve 5 votos contra, simplesmente, e outros tantos a favor, e a resolução foi aprovada. Hoje a casa estava praticamente cheia, ao contrário da primeira votação. Ou seja, houve uma mudança, sim, aumentou substancialmente de 5 para 20 o número de votantes contrários a essa resolução da mesa. E o que pesou nessa decisão? Por que eles mudaram de opinião? Na verdade, o que houve? Uma pressão da opinião pública, a mídia, de certa forma, ficou contra esse tipo de auxílio moradia, e isso fez com que muitos deputados que não compareceram àquela votação comparecessem hoje, e muitos que votaram contra quando votaram a favor na primeira votação.
Mas na prática, como essa medida pode ser aplicada? Vai valer também para aqueles que moram bem próximos ali à Assembleia? Monique, há deputados que moram ali a 2 quarteirões. São vizinhos, né? Vizinhos da Assembleia. O que vai acontecer é o seguinte, aqueles 20 que votaram contra hoje estão obrigados moralmente a não receber o benefício. E muitos que votaram sim, como nós acabamos de ver agora na reportagem, pelo menos um deles falando, que votou sim, mas não vai querer esse auxílio moradia. Quer dizer, vai ficar também muito ao sabor da opção de cada um dos deputados. Como o auxílio moradia, por que ele está voltando depois de um tempo sem, né? Você acha que houve um apelo aí geral por essa volta do pagamento do benefício? Não, na verdade é o seguinte, esse benefício ele acabou em 2013 para os deputados. Ocorre que de lá para cá, o judiciário adotou o auxílio moradia para juízes, ministros, etc. Depois do Ministério Público também adotou a mesma coisa, o auxílio moradia. Depois o Tribunal de Contas da União também adotou o auxílio moradia. Aí os deputados aqui acharam que deviam buscar a isonomia entre os poderes, pelo menos em termos de benefício. E aí essa coisa voltou agora nessa legislatura. Votou, o resultado foi esse que nós vimos aí agora, com 20 votos contra e o resto a favor. Não é ilegal, né? Mas é imoral, né? É difícil engolir. Muito obrigada, Lindenberg. Boa noite. Boa noite. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, se encontrou hoje com empresários e lideranças mineiras. Luiz Fernando Pezão palestrou para cerca de 120 convidados, entre empresários e lideranças políticas, durante um almoço. Antes, conversou com jornalistas e avaliou os reflexos da atual situação econômica do país. Em 2014, nós perdemos de ICMS 2 bilhões e 400 milhões de reais. E com uma previsão de perder 2 bi e 200 nos royalties de petróleo nesse ano de 2015. Então são dados que impactam muito a nossa economia. Mas, otimista, acredita em sinais de melhoria para o país no segundo semestre. Eu acho que durante o ano de 15, no segundo semestre, nós já vamos ter sinais melhores da economia, né? O preço do barril do petróleo já deve recuperar um pouco, estou falando no caso do estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que 2016 vai ser um ano muito melhor do que 2015. E sobre um dos assuntos mais discutidos no país recentemente, a crise hídrica, Pezão disse que o Rio de Janeiro fez o dever de casa. Nós nos preparamos para essa crise que já se avizinhava de seca. Então nós estamos passando porque nós fizemos o dever de casa. Agora, nós não esperávamos uma seca tão grande. Nós vamos fazer um novo dever de casa para enfrentar 16 e 17. 2015 nós vamos atravessar, eu acredito, sem problemas, a falta d'água. Os telefones celulares de Minas Gerais terão um 9º dígito a partir de outubro deste ano, incluindo o número 9, antes dos outros dígitos. A alteração começa no dia 11 de outubro. A confirmação foi feita pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão nessa tarde. A medida atende uma resolução da Agência Nacional de Telecomunicações de 2010. Essa edição termina agora. Na sequência, o Jornal da Band. Tenha uma boa noite. Nos vemos amanhã. Então, até lá.